nome é Juliane Cavallini. A gente está retomando aqui a nossa terceira aula sobre relações de trabalho nas plataformas digitais. Já falamos sobre as plataformas, já falamos sobre a transição do outsourcing para o crowdsourcing. Na última aula eu expliquei como é que funciona o crowdsourcing online. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o crowdsourcing offline. Esse tipo de trabalho, quando a gente fala offline, acha que está desligado, né? Não, pelo contrário. Está muito ligado, por sinal. Inclusive, é o tipo de trabalho mais conhecido, que a gente mais utiliza no nosso dia a dia. É aquele que a gente inicia na plataforma digital e finaliza no contato com o trabalhador. O primeiro acionamento, a gente faz o download na plataforma, solicita o trabalho, informa o que a gente precisa. Normalmente a gente faz através de transporte, a famosa Uber, né? E então a gente, em seguida, solicita o nosso carro e o motorista chega até nós, que é quando a gente tem o contato com ele. Então, esse tipo de trabalho, o trabalhador ele precisa estar no mesmo local e na hora pré-determinada. Por isso que é o offline, ele não é 100% online. Precisa da figura física do trabalhador, obviamente. Como eu disse, a Uber é o melhor exemplo que eu tenho para utilizar nessa aula, porque de uma forma é um aplicativo que a gente usa normalmente, a gente usa no dia a dia. Eu, pelo menos, uso quase todos os dias. Para mim é uma facilidade. E se você não utilizou, com certeza conhece alguém que utiliza, não sendo Uber, pode ser Cabify, 99, mas a gente vai tomar Uber aqui porque é um fenômeno que tem acontecido aí nas nossas vidas e de âmbito mundial também. A Uber, ela teve uma gestação bem vagarosa. Ela começou em 2009 e somente em 2014 que ela começou a ter uma certa notoriedade aqui no Brasil. Ela veio com a Copa do Mundo. E hoje a gente tem mais de 100 cidades que utilizam a Uber. Temos mais de 500 mil motoristas e 17 milhões de usuários. É muita coisa. A importância da Uber é tão grande que esse fenômeno passou a ser chamado como uberismo. Esse termo começou a ser, tomou o nome de uberismo para definir essa economia desse tipo de negócio. Então, quando a gente fala uberismo, a gente já sabe do que tipo de negócio que a gente está se referindo. A Uber, ela trata os motoristas como motoristas parceiros. Mas antes de falar sobre as regulamentações da Uber, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona a Uber. Eu vou ter que desenhar. Vamos lá. Eu vou fazer um desenho aqui e explicar como é que funciona a Uber. E aí eu já vou falando do regulamento. Na Uber, como eu disse, os motoristas são tidos como parceiros, então são motoristas parceiros, eles fazem o cadastro. O usuário, para poder solicitar também o carro, ele precisa fazer um cadastro e nesse cadastro existe um limite de idade, então ele não pode ser menor que 18 anos. O usuário fez o cadastro, neste momento ele informa alguns dados pessoais, se ele tiver cartão de crédito, informa os dados do cartão de crédito. Em seguida, ele pode solicitar o carro. Na verdade, eu ia desenhar, acho que não vai ter nem necessidade de desenhar. Ele solicita o carro e o carro informando qual é o seu, onde ele está localizado, qual é o local de embarque e também no aplicativo ele vai informar qual é o seu local de destino. A partir deste momento, o aplicativo, o algoritmo, ele já faz o cálculo do valor da corrida, considerando inclusive o preço dinâmico, se for o caso, mas é o próprio aplicativo que apresenta o valor da corrida. Aceita a corrida pelo cliente, né, pelo usuário. Neste momento, o aplicativo ele vai procurar nos arredores do local de embarque o motorista mais próximo. Então, ele lança uma chamada aberta procurando
o motorista mais próximo. E o localizado motorista, ele tem 10 segundos para aceitar ou não a corrida. A partir desse momento, aliás, se decorrido esse tempo, o motorista ele não aceitou, automaticamente o aplicativo começa a procurar um outro motorista que vai até o cliente, até o passageiro no local de embarque. A partir do momento que o motorista ele aceita a corrida, eles podem começar a trocar informações, eles conseguem trocar mensagens. O grande problema é que, eu acho que é um aspecto de segurança, o motorista, quando ele aceita a viagem, a corrida, ele tem apenas duas informações. Ele sabe o nome do passageiro, que nem precisa necessariamente ser o nome oficial, pode ser um nick, um apelido, porque está lá no cadastro. E o local de embarque. Ele não sabe qual é o destino do passageiro. E isso que eu tenho visto acontecer com muita frequência, inclusive porque eu sou uma usuária assídua, que os motoristas, dependendo do horário do dia e dependendo do dia também, eles, ao aceitar a corrida, eles já perguntam qual que é o destino que ele vai ter que nos levar. Por quê? Porque tem lugares que em determinados horários são perigosos, ou então o próprio motorista não quer se dirigir porque está muito fora do local que ele pretende finalizar sua corrida. Por exemplo, ele está indo embora, ele precisa estar já se dirigindo, finalizando a sua jornada, e ele quer ir na direção da sua casa, da casa dele. Não precisa necessariamente, aliás, ele pretende pegar passageiros que vá se aproximando do local de sua residência. Então, neste momento, eles começam a trocar mensagens. É possível essa troca de mensagens. O motorista só vai saber se ele não perguntar antes, isso porque tem muitos usuários que não gostam de responder, mas ele só vai saber quando ele chegar até o cliente, até o passageiro, e liberar a corrida, que é quando ele vai ter ciência do destino do passageiro. Chegando ao destino, o passageiro ele desembarca, o motorista finaliza a corrida e ele retorna para o pool de trabalhadores, para a nuvem do aplicativo, esperando uma nova chamada. O pagamento da plataforma é feito descontando, é um percentual do valor que é pago pelo trabalhador, do valor que é pago pelo usuário, tá? Na corrida. Diferente do crowdsourcing online, como eu havia informado. Quem paga a plataforma é o próprio requerente quando ele lança uma chamada aberta. No caso do crowdsourcing offline, o pagamento é feito pelo motorista. A plataforma já desconta, o algoritmo desconta um percentual que seria o percentual devido à plataforma. Como eu disse já, os motoristas eles são tidos como parceiros da Uber. E a Uber ela tem um regulamento interno, que como nós não temos um regulamento geral, né, normas que consigam estabelecer limites a esse tipo de relação de trabalho, hoje o que temos é muito inadequado para essa revolução tecnológica que estamos vivendo, então o aplicativo ele cria normas próprias. Ele tem o seu próprio regulamento, é um contrato de adesão com certeza, e tem que seguir. Quem não segue está fora, está banido do aplicativo, não pode mais trabalhar. Um dos requisitos para se trabalhar na Uber o trabalho é personalíssimo. Eu não posso delegar o meu trabalho para ninguém, somente eu, trabalhador, motorista, posso cumprir o trabalho de acordo com o meu cadastro. Eu não posso compartilhar a minha conta, então, se eu tiver algum problema com o meu veículo ou, enfim, eu precisar compartilhar a minha conta com outro colega que também está com algum tipo de problema, eu não posso compartilhar as contas. Isso daí são regras que têm que ser seguidas. Se elas forem infringidas, o motorista está banido, ele é excluído do aplicativo sumariamente. Poderíamos interpretar isso como uma justa causa? Talvez. O aplicativo ele já tem as suas próprias regras, o 482 do aplicativo é feito dentro do seu regulamento. Pode ser, a gente pode interpretar dessa forma. E além disso, o aplicativo também
têm outras formas, né, inclusive de comportamento dentro do seu regulamento. Podemos dizer que essas regras de comportamento são atos de violência, que são coisas óbvias, né? Isso daí é uma relação comum, convívio social, é o mínimo que se espera das pessoas. Então são atos de violência, assédio moral ou sexual, contato físico não consensual, discriminação de toda a espécie. Não pode haver discriminação nenhuma, nem indício, nem nada sugestivo, nem nada sutil. Se houver alguma reclamação do usuário para o aplicativo, ele nem averigua. Ele extirpa o motorista do aplicativo. Eu sei porque eu já fiquei sabendo de situações semelhantes. Eles não querem averiguar se é verdade ou não do usuário e foi por algo muito menor. Então, os motoristas, eles realmente têm que andar na linha, não pode infringir nada e eles estão sujeitos, sim, à avaliação do usuário. Além disso, temos também a embriaguez ao volante e outros casos que o aplicativo entender que também são graves. A relação que ele traz no seu regulamento ela é meramente exemplificativa. Se acontecer alguma outra situação grave, e nem tão grave, mas que o aplicativo entender que aquele motorista ele não faz jus a permanecer no seu quadro de trabalhadores, não podemos falar no quadro de trabalhadores, no seu pool de trabalhadores, ele vai ser banido, ele vai ser excluído do aplicativo e não vai poder mais retornar. Seguindo aqui, existem outras regras também que o aplicativo estabelece para com que o trabalhador ele possa trabalhar. Então, não é simplesmente fazer um cadastro e eu me tornei um motorista da Uber. Não. O seu carro tem que ter, no mínimo, tem que ser no mínimo de 2008. Isso para a modalidade Uber X, tá? A modalidade mais simples. Tem que ter 4 portas, 5 lugares, ar-condicionado. Eles não aceitam veículos adesivados, plotados, sinistrados, recuperados com alteração no sistema de suspensão de freios. Os pagamentos, como eu já disse, eles são definidos pela plataforma, então eles estabelecem se vai ter valor dinâmico ou não. E ao final, o motorista também está sujeito à avaliação do usuário. Eles também não têm controle de qualidade, eles têm controle de satisfação, na verdade uma cláusula de satisfação, e então o motorista é avaliado dentro da plataforma através da classificação dada pelo usuário. Fica sujeito à classificação do usuário. Eu trouxe para vocês aqui algumas decisões, algumas não, na verdade eu trouxe 2 decisões, uma do TRT 15 e outra do TRT da 2ª Região. Eu vou depois deixar disponibilizadas essas decisões para quem tiver interesse. Na verdade, é só para demonstrar como que a gente está vivendo um processo instável nessas relações, nessas novas e flexíveis relações de trabalho, nessa quebra de paradigma do trabalho que estamos vivendo. A gente está vivendo, a gente tem que entender o que está acontecendo. E o judiciário também está tentando entender, mas a dificuldade maior é adequar as leis que a gente tem vigentes hoje ao que está acontecendo. Eu já perguntei em algum momento de algumas aulas se estamos vivendo um processo disruptivo. Eu entendo que sim. O que a gente viveu no passado não tem resquício do que a gente está vivendo hoje. O fenômeno está vindo aí, essas inovações tecnológicas, essas alterações tecnológicas estão vindo aí para acabar com tudo que já existiu, para simplesmente ser esquecidos, porque não tem mais resquício do que é o passado. Então, essas relações de trabalho, elas não é um processo evolutivo do que aconteceu no passado e que chegou no que temos hoje. Não, elas simplesmente passaram a existir, elas foram criadas, passaram a existir, estão crescendo exponencialmente e a gente tem que entender esse processo, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, eu trouxe aqui uma decisão, eu vou ler aqui o da 15ª Região, na verdade, exatamente, é da 15ª turma, na verdade, é da 2ª Região. Ele é de 2018, nesse caso foi um processo da Uber e a juíza, que é desembargadora, ela reconheceu
o vínculo por subordinação jurídica. Mas assim, reconheceu. E eu vou ler aqui para vocês qual foi a tomada, o que embasou o fundamento da desembargadora. Ela fala o seguinte: o exame de demandas que envolvam os novos modelos de organização de trabalho deve se dar à luz de novas concepções do trabalho subordinado ou parasubordinado, especialmente considerando o avanço da tecnologia. Então, assim, temos um avanço da tecnologia. A tecnologia está aí nos trazendo uma evolução, nos trazendo um avanço, e a gente tem que acompanhar, a gente tem que entender, temos que interpretar todas essas alterações que estão acontecendo. E aí, para ela tomar essa decisão de subordinação jurídica, ela encontrou uma brecha que diz o seguinte: a relatora levou em conta a alteração introduzida pela Lei 12.551 de 2011, no artigo 6º da CLT, segundo o qual os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e direitos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Mas se a gente parar para pensar, isso não é exatamente o aplicativo em si, né? Então, a relação que se estabelece no aplicativo, essa relação de demanda, esse trabalho sob demanda, esse trabalho sob multidão, mas quem sou eu para criticar? Essa foi uma decisão de 2018. Em 2019, a gente teve uma outra decisão, que é essa não reconhecendo o vínculo, e essa decisão foi unânime, ela foi da 15ª Região, e o desembargador aqui no caso, ele pontuou da seguinte forma: o mundo jurídico atual enfrenta o largo desafio de delimitar, assimilar, compreender e apreciar tantos novos formatos e padrões de relações interpessoais e também de trabalho que despontam como fruto da revolução tecnológica hoje experimentada por toda a sociedade. Ou seja, a gente está vivendo um processo revolucionário tecnológico. Eu já falei que a gente pode estar também iniciando um processo de capitalismo de plataforma. E essas inovações tecnológicas, elas deixam a gente em dúvida de que forma iremos aplicar as leis que hoje existem. Porque se a gente tentar adequar as leis atuais, a maioria delas não dá liga. A gente não consegue embutir, a gente não consegue fazer com que ela tenha uma efetividade nas relações atuais de plataformas digitais. Então é isso, é para se pensar. Solução nem o judiciário consegue ter ainda. Só acrescentando aqui, eu trouxe essas duas decisões, mas a gente tem outras decisões. No final do ano passado nós tivemos uma decisão do TRT-15 também reconhecendo o vínculo, está no tribunal, então a gente não sabe ainda como é que ela vai se desenvolver. Tivemos também uma decisão da LOG, que foi reconhecido o vínculo de 15 mil motoboys, e inclusive um dumping social de 30 milhões, também está no tribunal. Essa decisão de reconhecimento de vínculo, ela tinha que foi determinado o reconhecimento imediato, mas no tribunal, em liminar, eles conseguiram suspender essa obrigação de reconhecer o vínculo desses 15 mil motoristas, desses 15 mil motoboys, e é isso que a gente está aguardando. Então, assim, todas essas instabilidades demonstram, é mais uma prova de que o nosso ordenamento precisa ser reajustado a essas novas relações de trabalho. E encerrando a aula de hoje, eu queria agradecer. Seguiremos para a 4ª e última aula, e nessa aula iremos falar sobre os trabalhadores da multidão, entender direitinho como é que funciona essa inadequação, se a gente consegue, se realmente há uma inadequação da lei ou se a gente consegue aproveitar alguma legislação aí, algum ordenamento, alguma normativa para essas novas relações de trabalho.